Jornal das 10. A sintonia da notícia. São 10 horas e 35 minutos, 10h35. O Jornal das 10 está recebendo hoje com muita honra, com muito carinho, com muito prazer, a presença do advogado Jordano Paiva, advogado são-joanense que está residindo, estudando, trabalhando em Lisboa, em Portugal. Ele é o nosso convidado nessa linda manhã de terça-feira para contar um pouquinho para os ouvintes da sua experiência no exterior. Doutor Jordano Paiva, obrigado pela sua presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, povo de São João del Rei. Muito obrigado, Geraldo, a quem todos chamamos carinhosamente de Geraldinho. E eu agradeço também, sinceramente, à Rádio São João del Rei por ter me feito o convite aqui hoje para compartilhar um pouco mais dessa experiência que eu obtive nos últimos anos aqui e trazer um pouco do que eu aprendi para São João del Rei. E eu agradeço principalmente à Rádio São João por já estar cobrindo muito do que acontece no Brasil há muitos anos. Desde a época de Tancredo Neves, já tínhamos aqui uma cobertura sensacional. Eu agradeço à rádio e a todos os que trabalham aqui há muito tempo. Obrigado. Doutor Jordano, como foi que aconteceu a sua chegada até a Universidade de Lisboa? Ok. Bom, muito obrigado. A história é um pouco longa, eu vou tentar reduzir ela um pouco. Quando eu tinha 17 anos, eu ainda era morador de São João del Rei, fui nascido e criado aqui, gosto muito da nossa terra, e eu sempre tinha uma curiosidade muito grande e uma vontade de estudar Direito. Aos 17 anos eu fui fazer vestibular e uma universidade jesuíta em Belo Horizonte me ofereceu 100% de bolsa por colocação no vestibular para cursar o Direito Integral. Essa universidade foi a Escola Superior Dom Helder Câmara. Eu estudei lá até o 5º período, quando eu ainda tinha uma ansiedade em poder estudar fora. Submeti minha nota do Enem para a Universidade de Coimbra, fiz uma parte do curso lá, depois regressei a Belo Horizonte e terminei a graduação. E já tinha em mente o que fazer depois. Assim que eu terminei a graduação, eu fiz o exame da ordem e no mesmo mês eu me candidatei ao mestrado da Universidade de Lisboa, a quem todos chamamos de Clássica de Lisboa, que é a universidade mais antiga, a que nasceu em conjunto com a Universidade de Coimbra. Fui para lá, fui para Lisboa com a cara e a coragem e muita força que todos os são joanenses possuem já há décadas. Cheguei à Universidade de Lisboa, estudei muito, sempre fui muito esforçado e depois de um ano estudando no mestrado na Universidade de Lisboa, eu fui convidado ao acesso ao doutoramento direto. Os professores julgaram que eu era bom o suficiente para saltar uma etapa e entrei em doutoramento, onde já estudo há 1 ano e meio. Muito bem. A nossa colega de trabalho, a Malu, também gostaria de formular uma pergunta para o nosso ilustre convidado. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, doutor. Gostaria de perguntar ao senhor qual que é a sensação de você ter saído daqui de São João del Rei, uma cidade histórica, mas ainda uma cidade interior, e estudar lá em Portugal. Qual que foi a sensação para você? Muito obrigado pela pergunta. A sensação é maravilhosa. Não por ter saído de São João del Rei como se fosse uma terra pequena, onde pouca gente estuda, pouca gente sabe o que faz. Muito pelo contrário. São João del Rei já possui uma universidade federal há muitos anos, com professores maravilhosos. E não só isso, estamos na terra de Tancredo Neves, Bárbara Eliodora, Tiradentes. Então, com muito orgulho, eu sempre disse para todos que eu vim de São João del Rei. E sempre que me perguntavam, de onde você veio? Muitos brasileiros sabiam o que era São João del Rei e Tiradentes, mas estrangeiros nem tanto. Convivi com pessoas da Alemanha, da França, até de Israel, de vários países africanos, tenho muitos amigos de Angola e Moçambique. E sempre que eu precisava falar da minha cidade para eles, eu falava, olha, eu vim de São João del Rei, uma terra que foi a capital do ouro do século XVIII e XIX. Uma terra de gigantes, uma terra de pessoas batalhadoras, de pessoas que lutam. E por isso eu estou aqui hoje. E era sempre com muito orgulho que eu dizia que saí de São João del Rei. Mas também nunca pensei em esquecer a minha própria terra. Eu tenho como um dos meus objetivos de vida estudar, aprender no exterior, mas também voltar à minha terra, ao meu Brasil, a Minas Gerais, e poder aplicar aquilo que eu aprendi com muita dedicação no exterior. É verdade que o senhor é diretor, ocupa um cargo lá na faculdade? Sim. Eu sou diretor científico do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O nome é muito extenso. Isso aconteceu quando, assim que eu cheguei na universidade, eu me candidatei, tinha uma chamada para assessores, e no então diretor científico na época, que era do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro, que era um professor lá em Pernambuco, ele era professor na Universidade Federal de Pernambuco, me convidou para ser seu assessor.
Passados 8 ou 9 meses, ele não conseguiu continuar no cargo e eu fui indicado pelo então presidente para assumir o cargo de diretor científico. Fui o diretor científico do núcleo até o final daquele ano letivo. Os anos letivos em Portugal começam sempre em setembro, outubro, depois terminam em julho. Entrei em 2021. Depois de 8 meses, virei diretor científico. Me candidatei à reeleição em maio do ano passado. Fui eleito, aliás, pela primeira vez para ser mantido no cargo. E até então eu ainda sou o diretor científico do Núcleo de Estudo Luso-Brasileiro. Malu? Doutor, eu acredito que o senhor tem muitas pós-graduações, né, para ter tantas de qualificações. Qual que o senhor considera a sua maior conquista até agora? Ou o senhor ainda acha que ainda tem muito a conquistar? Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta realmente intrigante. Eu sou uma pessoa muito exigente, principalmente comigo mesmo. Então, eu acho que eu sempre tenho ainda muito a conquistar. Mas o que eu venho conquistando nos últimos anos tem me deixado muito contente, muito feliz. E tudo que eu consegui foi com um passo após o outro. Por isso eu não consigo valorizar mais uma conquista sobre as outras. Desde que eu nasci, estudei em São João del Rei, tirava notas boas na escola, e depois fui para a graduação, para o mestrado, doutorado, foi um processo que foi paulatinamente me tornando uma pessoa estudiosa e esforçada. Por isso eu acho que as minhas conquistas são igualmente válidas. Claro, eu valorizo muito o que eu tenho feito em Lisboa nos últimos anos. Acho que o doutoramento em Direito na Clássica de Lisboa, como chamamos lá, é algo mesmo muito difícil. É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida até agora. Então talvez ela se aproxime de uma das minhas conquistas preferidas. Mas ainda acho que eu tenho muito a aprender e muito a poder contribuir. Doutor, é verdade que o senhor conhece pelo menos 30 países? Sim, conheço pelo menos 30 países, isso é verdade. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu gosto de viajar para aprender também. Sempre que tem uma palestra em algum país diferente, ou até mesmo uma festa religiosa, eu vou para aprender. Eu gosto de aprender com culturas novas. E isso me motiva muito a viajar. Há pessoas que gostam de viajar para relaxar, para ir à praia, tomar uma cerveja. Não invalida esse tipo de gosto, também gosto. Mas o que eu gosto mesmo é de aprender. Estou sempre visitando templos por aí, em alguns continentes, ou visitando universidades, visitando museus. E São João del Rei, inclusive, me proporcionou muito isso, porque temos aqui em São João del Rei uma riqueza cultural maravilhosa. Temos o Teatro Municipal, temos o Solar da Baronesa, muitos museus maravilhosos aqui, Casa de Tancredo Neves, Tiradentes também, uma terra histórica maravilhosa. E com isso eu fui me movimentando até hoje. Malu? Doutor, o senhor falou que visitou muitas culturas, conheceu muito, mas eu acho que nada é como o nosso pão de queijo, né? Do que você mais sentiu falta daqui da sua terra? Essa é uma pergunta muito boa também. Eu sentia muita falta da comida, principalmente do pão de queijo, porque eu nasci na terra do pão de queijo, mas o que eu mais sentia falta era do povo. O povo brasileiro é um povo caloroso, um povo receptivo, que gosta de abraçar, de tocar, de chamar para tomar um cafezinho, comer um bolo de fubá, um bolo de natas. E eu gosto muito dessa riqueza que o nosso povo tem, dessa bondade, desse carisma, e foi o que eu mais senti falta quando estava fora. Inclusive, sempre que tinha um brasileiro, eu tentava fazer amizade com ele, para ver o que ele fazia da vida, quais eram os objetivos dele, e para tentar me manter ainda brasileiro e levar a cultura brasileira para onde eu estivesse. O senhor disse agora há pouco que conhece 30 países. Qual foi o país que mais lhe chamou a atenção durante essas viagens? Ok. Obrigado pela pergunta. Eu gosto muito do Brasil. E gosto muito de visitar o Nordeste, visitar várias partes de Minas Gerais, visitar cachoeiras, mas conhecer outros países também foi uma experiência muito engrandecedora. E talvez o que eu tenha mais gostado de conhecer foi a Índia, porque a Índia é um país enorme, que se dividiu depois de alguns anos, foi quase um continente, era chamado de subcontinente indiano, enquanto ainda colônia britânica, mas que atualmente ainda possui uma riqueza, não riqueza financeira, mas uma riqueza de religiões, de culturas diferentes, de pessoas gigantesca. E eu gostei muito de ter ido para a Índia, ter percorrido a Índia, cheguei a pegar trens que levavam 18 horas de uma cidade a outra, para poder conhecer mesmo como eram essas religiões. Eu tive a oportunidade de passar um dia numa Gurdwara em Nova Delhi, que era um templo, como se fosse uma igreja de uma religião Sikh, que é o nome, a 5ª maior religião do mundo. Lá eu meditei com eles, insistiram para eu almoçar com eles, eu almocei também.
E algo curioso que eu pude ver e aprender com os Sikhs é que eles tinham bases morais muito próximas das minhas, que sou cristão. De pregar o bem, de se esforçar, de sempre viver em harmonia, respeitar o próximo, algo até muito próximo do que eu via dos 10 mandamentos, embora seja uma religião muito mais antiga que a nossa. Consegui também aprender muito com os hindus. Tive em Varanasi, pude ver de perto rituais fúnebres que acontecem às margens do rio Ganges. Visitei o Manikarnika Ghat, que é um dos templos mais antigos do mundo. Inclusive há um documento que data, eles colocam uma cópia do documento na entrada do templo, que é datado de 2000 anos antes de Cristo, e já dizia que aquele lugar era um lugar de peregrinação e rezas há pelo menos 5.000 anos. Então, hoje, ninguém sabe ao certo desde quando existe a sociedade indiana, mas é certo que há muita cultura lá e muita coisa diferente ainda para ser explorada. Malu? Doutor, eu imagino que deve ser muito incrível poder aprender tanto, ter acesso a tantas culturas, mas eu acho que estar do outro lado do mundo também não é fácil. Na sua carreira, qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi estar longe da família. Eu ouvi uma pessoa dizer uma vez que nós deveríamos respeitar muito os imigrantes, porque se eles tiveram a coragem de emigrar para um país, deixar de lado a família dele, os costumes, tudo aquilo que ele já estava acostumado a ver e todo o conforto dele, é porque ele tinha muita garra, muita força para poder lutar num ambiente que ele deveria começar, às vezes, quase do zero. E eu senti um pouco disso na pele. Eu vi os meus familiares crescerem, os meus primos pequenos virarem adultos, alguns tios meus falecerem, principalmente na época da Covid. Eu acredito que todo o nosso povo sofreu muito nessa época. E foi difícil ver o tempo passar e não estar perto, não estar presente para poder acompanhar isso tudo. E por isso eu também, sempre que podia, tentava visitar São João del Rei, tentava visitar meus parentes, mas nem sempre era possível, porque eu estava do outro lado de um oceano. Mas, graças a Deus, até agora tenho conseguido passar por essas, eu não vou dizer dificuldades, porque eu acredito que eu seja uma pessoa privilegiada, mas eu gostaria também de agradecer a minha família, que sempre foi muito forte e me apoiou. Quem que é a sua família? A minha família também é são-joanense, com exceção do meu pai, que adotou São João del Rei como seu lar. Eu sou filho de Ione Maria Andrade Paiva Rogério, que é uma pedagoga que sempre desenvolveu suas atividades profissionais aqui na cidade de São João del Rei. Inclusive, sempre gostou muito de fazer projetos sociais. Ela atuou em projetos de inclusão digital dos idosos do asilo, atuou de frente em projetos de extensão na Universidade Federal de São João del Rei, em meio ao Departamento de Psicologia, para acolher crianças de casas lares e ver o desenvolvimento delas na brinquedoteca da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente ela também atua e tem se dedicado muito a atividades que envolvem a APAI. Inclusive hoje aqui fica o convite, não sei se posso fazê-lo. Com certeza. Muito obrigado, Geraldo. Está a decorrer aqui em São João del Rei, na entrada do Teatro Municipal, uma exposição maravilhosa. Fiquei muito surpreendido quando vi as obras de artes que foram feitas pelos meninos da APAI, que muitos, às vezes, um dia os chamaram de deficientes, disseram que eles talvez não tivessem tanta capacidade quanto nós temos, mas que hoje se mostraram que talvez tenham ainda mais capacidades do que as pessoas que os chamaram de deficientes. Fizeram obras magníficas que estão expostas no Teatro Municipal até o dia 29 de novembro. A entrada é gratuita, quem quiser visitar, fica aí o convite, vale muito a pena. Ontem nós tivemos a honra de receber a sua mãe. Ela participou conosco aqui no Jornal das 10, falando também sobre essa exposição. É verdade que o senhor fala 3 idiomas? Eu tenho que agradecer também à cultura inglesa de São João del Rei, a todos os professores que eu tive na escola. Você passou pela cultura inglesa? Passei, eu estudei, não sei se eu posso fazer propaganda aqui, mas... Não tem problema não. Já fazendo, eu entrei lá aos 9 anos de idade, cursei quase todos os níveis que eles têm lá até os 17. Depois que eu deixei São João del Rei, eu entrei na cultura inglesa de Belo Horizonte, continuei os estudos e fiz até o CAE. Eu também estudei alemão no Expressions, que era um projeto que existia na Universidade Federal de São João del Rei. Estudei espanhol também no Expressions e o português, que é uma língua que eu já estudo há muito tempo e que às vezes ainda encontro gralhas ou dificuldades na minha própria escrita, porque não é uma língua fácil, eu devo aceitar isso, mas que também é uma língua muito bonita que
facilita com que os poetas possam trabalhar. Por exemplo, uma coisa que só existe no português, mas que não existe no inglês, é um diminutivo poético maravilhoso. Por exemplo, podemos dizer no Brasil, e nós tocamos um violão devagar, devagar, devagarinho. Isso não existe em outras línguas. É algo realmente fabuloso que existe no português e que talvez dificulte os jovens que estão a estudar a língua, mas que com muita dedicação vão conseguir se expressar de uma maneira inclusive melhor do que em outras culturas, com o devido respeito. Malu? Nossa, com certeza. Você falou de português, eu me identifico demais. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor ainda pretende voltar a morar aqui no Brasil ou você prefere continuar na Europa? Obrigado pela pergunta. Quando eu fui para fora, eu fui com muita ansiedade de aprender com o diferente. A última coisa que eu sou é intolerante. Eu gosto de todos os tipos de pessoas, todos os tipos de culturas. Mas eu sempre tive essa ansiedade de ir para fora e aprender, mas para depois conseguir voltar e aplicar aquilo que eu aprendi no exterior aqui no Brasil, em Minas Gerais, São João del Rei. Ainda não tive a oportunidade de fazê-lo, tenho sido muito atarefado nos últimos tempos, mas tenho sim planos de, num futuro breve, poder retornar à minha terra, às minhas raízes e ensinar, talvez ser professor aqui. Vamos ver o que o futuro aguarda. Você tem vontade de ser professor? Tenho. Eu nunca dei aulas numa graduação em Direito, por enquanto, mas já apresentei muitos seminários para especialistas na área, já abri congressos internacionais, já organizei congressos internacionais, já debati em sala de aula, às vezes filmado, gravado, em podcast, com profissionais portugueses, alemães, juízes brasileiros, e isso sempre me inspirou um pouco a ser professor. E o que me falta agora ter ainda, eu sempre tentei ser muito humilde, mas tentar lidar um pouco com aqueles que estão se iniciando na carreira, com aqueles que têm um sonho de cursar direito, com aqueles que querem ser advogados ou delegados ou desempenhar qualquer outra função que esse curso maravilhoso oferece. E eu tenho sim planos de retornar e dar aula para alunos do primeiro período, que estão a ter o primeiro contato com a matéria. E qual dica você daria para alguém que quer estudar fora lá na Europa? Bom, eu acho que primeiro é preciso duas coisas. E a mais importante delas, na minha opinião, é a coragem. Muitas pessoas dizem, e eu ouvi isso várias vezes, não dê um passo maior do que as suas pernas, vá até onde você consiga, respeite seus limites. Eu, com todo respeito, eu discordo um pouco dessa afirmação. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem para enfrentar e fazer aquilo que elas mesmas desconfiavam que não seriam capazes. E com muita coragem e determinação, eu acho que elas vão conseguir chegar em lugares que não conseguiriam se não tivessem muita perspicácia e que por isso talvez elas possam sim tentar dar um passo maior do que as pernas. Claro que vai ser muito difícil, elas têm que estarem cientes de que poderão cair e várias vezes vão cair, e por isso entra a segunda coisa que eu acho importante, que é a insistência, a resiliência, que é quando a vida te derrubar, levante, continue e tente novamente. Com certeza. Doutor, o senhor teve a oportunidade de ter algum patrocínio, algum apoio cultural durante a sua estadia lá na Europa? Não, isso é um ponto difícil de ser conseguido na Europa. De alguns anos para cá, inclusive o nosso sistema político não tem tido muito dinheiro para poder financiar os estudos dos nossos universitários brasileiros. Isso é uma pena, eu espero que o nosso governo federal tenha mais dinheiro e que, ao sair da crise, consigamos investir cada vez mais nos estudantes. Eu já tive uma bolsa, mas não foi para estudar na Europa, foi numa prova que eu fiz na Escola Superior de Advocacia, que me ofereceu uma bolsa para fazer uma pós-graduação em Advocacia Civil, na Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E foi essa parceria que a Ordem dos Advogados fez que me possibilitou uma ajuda financeira. Mas fora isso, na Europa eu ainda não tive. Espero que as nossas futuras gerações consigam. O senhor fez a OAB no Rio Grande do Sul? Não, eu fiz o exame da Ordem aqui em Minas Gerais. Gosto de falar que eu sou advogado mineiro. Eu também sou inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal, no Conselho Regional de Lisboa, onde atuei em algumas causas de direito migratório para brasileiros que gostariam de reconhecer a cidadania portuguesa, mas hoje o exame da Ordem é unificado no Brasil inteiro, mas eu sou inscrito em Minas Gerais. O senhor se considera um profissional realizado? Sim, eu me considero um profissional realizado porque muitos dos objetivos que eu tinha eu já consegui alcançar aos 25. Mas ainda acho que eu tenho muito a conquistar,
por ser uma pessoa exigente. No entanto, eu sempre tento ser o mais otimista possível. Eu gosto daquelas pessoas que acordam de manhã com muita saúde e com muita perspicácia para poder enfrentar os seus objetivos. E eu acho, até filosofando um pouco, que o que move o ser humano quando acorda é uma série de significados que vamos criando durante o dia mesmo. Nós acordamos, primeiro tem que tomar um café, depois temos que fazer nossas obrigações, estudar. E como eu sempre tive muita insistência em poder, no dia a dia, em coisas pequenas, conseguir valorizar a vida, enxergar o mundo com muitas cores, eu acho que eu me tornei uma pessoa realizada e um profissional realizado também. Encerrando a sua participação, essa presença simpática no Jornal das 10, nesta linda manhã de terça-feira, eu gostaria de saber, mudando um pouquinho do assunto, como é que o senhor está vendo, o senhor está em Portugal, esse conflito, essa guerra envolvendo judeus e palestinos? Ok. Muito obrigado pela pergunta. A guerra que acontece no Oriente Médio é uma guerra que já se prolonga há milênios. Não digo nem décadas, séculos, digo milênios. Na época de Jesus Cristo já ouvíamos falar em muitas e muitas guerras. Hoje, o que acontece entre Israel e Palestina é um fato que tem deixado o mundo inteiro preocupado. Porque depois da Guerra Fria, nós adquirimos uma capacidade física, química e de engenharia para, infelizmente, destruir o mundo todo em poucos segundos. Quando Oppenheimer descobriu a bomba atômica, isso foi possível e, infelizmente, os americanos já testaram isso no Japão. Mas no que acontece, em especial sobre a guerra de Israel e Palestina, há ali um conflito muito sangrento por disputa por território. Porque Jerusalém é uma terra sagrada, considerada sagrada por 3 grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e atualmente tem travado guerras terríveis entre judeus e o que nós chamamos de árabes muçulmanos, mas que na verdade são islâmicos, porque há uma diferença entre a religião e o povo, e que tem tomado cada vez proporções mais diferentes. O histórico dela vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando o antissemitismo nazista renegou os judeus e os forçou a entrar em campos de concentração e infelizmente, causou o maior holocausto que conhecemos no mundo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi tentado e também apoiado pelos Estados Unidos a criação de um Estado judeu, que seria na Terra Prometida, onde hoje está Jerusalém. Então foi tentado criar esse Estado judeu, mas não se conseguiu. Atualmente existe lá Israel e a Palestina ainda. E com o passar do tempo, aquele território mudou cada vez mais. Primeiro, Israel era um território muito pequeno, que com a guerra de Yom Kippur tentou avançar um pouco sobre os palestinos, e desde a década de 60 tem conquistado cada vez mais território. Isso fez com que os palestinos, principalmente na faixa de Gaza, comandados pelo Hamas, ao perder terra, se vissem ameaçados e atacaram de forma brutal e terrível civis, casas de civis, mataram crianças, jovens, mulheres. E, infelizmente, na minha opinião, Israel também respondeu com a mesma força, também fez crimes contra a humanidade dos dois lados. E eu, com a minha humilde opinião, acredito que essa guerra ainda vai demorar muito, assim como demorou até agora, mais de 2000 anos. Mas eu espero que a humanidade tenha fé no próprio homem e que consiga olhar para o diferente como seu semelhante. Porque, afinal, independente do Deus que nós acreditamos, eu acredito que somos todos irmãos, somos todos seres humanos. E eu acho que, por conta disso, deveríamos nos respeitar. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Geraldo, Geraldinho, muito obrigado, Rádio São João del Rei, muito obrigado, povo são joanense, pela participação aqui hoje. Espero que todos tenham uma manhã excelente, uma semana excelente e que nós consigamos cada vez mais avançar e continuar com essa riqueza que São João del Rei já possui há mais de 300 anos. Muito obrigado, tenham um bom dia. São 10 horas e 59 minutos. Você ouviu a participação final do doutor Jordano Paiva, trazendo essas informações tão importantes da sua vida para os ouvintes do Jornal das 10. Jornal das 10.